soli Deus, soli, soli Deus, soli, soli, soli Deus, glória, glória ao bondoso Deus que nos criou, glória, glória ao Senhor, que do pó da terra nos formou, glória ao Pai que nos amou, soli, soli Deus, soli, soli Deus, soli, soli, soli Deus, glória, glória. Deus nos enviou Jesus, glória, glória ao Senhor. Jesus Cristo nos salvou da cruz, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deus, soli, soli Deus, soli, soli, soli Deus, glória, glória. Santo Espírito Consolador, glória, glória ao Senhor. Nossa vida então santificou, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deus, soli, soli Deus, soli, soli, soli Deus, glória, glória. Boa noite a todos os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. A saudação também a todos os que se unem a nós de outras localidades, todos que nos visitam. E assim nós podemos, com a graça do nosso Deus, nos encontrarmos para mais um estudo bíblico, conforme acontece semanalmente, ou seja, todas as quartas-feiras, às 19h30. Então é com muita alegria, com uma satisfação que vejo vocês aqui, então, neste momento. Então a saudação especial é ao Ruby Bayer, lá de Bom Retiro, né? Forte abraço, Ruby. E também os seus queridos, a Sheila Hirte, família, a Esther Tomé Loureiro, muito bom estarmos juntos. Também saúde a Gessi Folmer, né? A Agnes Mantai, né? Desejando um abençoado estudo para todos. Sempre bem-vinda, dona Agnes. Danila Schneider, também Hildegard Martins, nossa presidente das servas, aqui da Congregação Cristo. Lembrando que amanhã, então às 14h30, temos Departamento Feminino, mais uma reunião do Departamento das Servas, às 14h30, todas as servas convidadas. Um abraço também ao Valdecir Machado Rodrigues, a Ilse Winberg, né, o Adelar Freeling, né, então o Ayrton Darcy Wildner também, satisfação aí. Jurema Schneider também, o abraço, dona Jurema, o nosso presidente Lorivaldo Lamp, né, boa noite, bom estudo para todos. Clair van Millen também, se unindo a nós, Ruben Schmidt, lá do Panelinha Dr. Maurício Cardoso. Essa panela é boa lá, né, Ruben? Forte abraço para ti, para a esposa, para Jennifer. Também muito bem-vinda a Márcia Bonenberg, né, e o seu esposo Jason, Rudimar Hauenstein, né? Então que Deus abençoe esse estudo aí. Yasmini Bangman, Claudete Erdmann, forte abraço, Claudete, né? Um abraço aí também para o Rafael. Deus abençoe também ricamente Ilse Winberg, né? Bom estarmos juntos. Boa noite, dona Verna. Ok, muito bem, né, Nilce Schmidt? Um abraço para ti. Então tá certo. Marlene Higino, também muito bem-vinda. A Elaine Spitzer, forte abraço, Elaine. Que bom, né? Hoje é quarta-feira. Dona Ilse Miller, também um abraço. Silvana de Souza, também muito bem-vinda. Cleidi Schmechel, né? Solange Terezinha Quina, também um abraço. Dona Herta Eggers, muito bem. Traula Kunzmann, Nelita Silva. E aí a comadre Iris Nietzsche, um abraço aí também para o seu Verno, né? Deus abençoe sempre vocês também.
lá de Paraíso, Santa Catarina. Alexandro e a Cristiane, boa noite. Nelita Silva, também muito bem-vindos. Bom estarmos juntos aqui para mais um estudo bíblico. Então, nesta quarta-feira, sintam-se todos abraçados, cumprimentados, e mais também que estão aí presentes, se unindo a nós. Deus abençoe e fortaleça a todos. Queremos iniciar o nosso estudo, então, neste momento, falando com Deus em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos aqui reunidos para mais um estudo bíblico através do Facebook, nessa live. Nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade, mas te louvamos pelo Deus que Tu és, todo-poderoso, presente em todos os lugares, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que existe desde sempre e para sempre, um Deus que é misericordioso, paciente, um Deus grande no amor. Nós te louvamos porque Tu revelaste esse amor na criação do universo. Tu revelaste esse amor a nós também, principalmente em Jesus Cristo, Teu Filho, a partir do qual somos Teus filhos e vivemos certezas nesta vida e também para a eternidade. Queremos nesse momento, ó Deus, Te agradecer, porque em todos os dias e momentos Tu estás conosco, nos ajudando, protegendo, dirigindo e abençoando os passos e a vida. Queremos Te agradecer pelo dia que Tu nos concedeste, pela força, pelo ânimo, pela coragem e por agora podermos estar aqui reunidos neste momento. Te pedimos perdão pelos pecados e o fortalecimento da fé. Colocamos diante de Ti a vida, as ansiedades, as preocupações, os sonhos de todos. Te pedimos, ó Deus, especialmente pelos idosos. Te pedimos por aqueles que sofrem, talvez diante de fragilidades que o diabo, o mundo e a carne trazem sobre si. Te pedimos por aqueles que sofrem pela doença. Tu sabes, ó Deus, da luta de todos. Colocamos de forma especial o Juliano Blau. Abençoe-os, ó Deus, e dirija a vida dele. Ele é um servo Teu e a vida dele está nas Tuas mãos. Tu sabes tudo o que é o melhor para ele. Te pedimos pelo restabelecimento, mas se Tu quiseres levar um dia que seja em Cristo para a vida eterna, fortaleça e assista os seus familiares. Também, ó Deus, Tu sabes de todas as pessoas, Teus filhos, que passam por tribulações, que jamais venham se sentir desamparados, mas que sintam a Tua presença, o Teu amor, o Teu cuidado em todos os dias. Certos também da Tua bênção sobre nós nesta noite, e aqui nos reunimos. Em nome de Jesus. Amém. Queremos, neste momento, então, cantarmos mais um hino. Convido, então, você, a quem tiver, então, inário, louvai ao Senhor, para que possa abrir o seu inário, louvai ao Senhor, e nós cantarmos, neste momento, o hino de número 69, com preces nos lábios. Com preces nos lábios a Ti nós chegamos, as nossas veredas cobriste de amor. Mil graças rendemos, jamais Te deixamos, ó fonte da vida, socorronador. Ó Tu, Pai eterno do trono celeste, prospera os caminhos do povo de Deus, dá forças divinas a quem elegeste, e glória e vitória na luta dos teus. Confiamos em Ti, pois em fortes tormentas, em ventos agrestes, socorres os Teus. Nos grandes perigos, só Tu nos alentas, Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, então aqui presentes,
Que bom estarmos aqui reunidos, então, para mais um estudo bíblico. Um abraço, Gissi Folmer, o Janir Miller, forte abraço, Janir. Deus abençoe sempre, satisfação tua presença. Um abraço aí também ao Bertoldo e a Reinilda Hartmann, os meus pais lá de Horizontina. Deus os abençoe e fortaleça sempre. Também a Marli Reisner Weber, Desmar Dente Família, Márcia Ritter, Eloy Hirt, Nelita Silva. É muito bom estarmos juntos. E nessa noite queremos estudar, conforme então anunciamos, nós concluímos na semana passada o estudo sobre os mandamentos, a série de estudos sobre os mandamentos, indo até a conclusão dos mandamentos. Muito bem, então agora nós começamos uma nova série de estudos nesta noite, então queremos estudar então o credo apostólico. Então, o que quer dizer um credo? Em primeiro lugar, credo é uma confissão. Uma confissão. Um credo é uma confissão. Então, uma confissão de fé. Uma confissão da fé. Por que nós chamamos de credo apostólico? Porque é uma confissão de fé baseada no ensino de Deus a nós por intermédio dos apóstolos. Então, o credo apostólico é um resumo das principais doutrinas que Deus nos traz por intermédio dos apóstolos a respeito de si mesmo, a respeito da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o credo apostólico é uma confissão de fé baseado no ensino dos apóstolos. Portanto, nós podemos usar então o credo para apresentar sempre a nossa fé ao mundo. A nossa fé aos nossos irmãos, a fé no Deus triuno. O desafio da igreja, então, é confessar esta sua fé ao mundo, que precisa conhecer esse Deus maravilhoso que nós temos o privilégio de conhecermos e na ação do Santo Espírito crermos. Então, importante dizer assim que nos cultos, talvez você lembre, você sabe o credo apostólico de cor, certo? Então lembramos que nós temos 3 confissões de fé dentro da igreja cristã. 3 credos. O credo apostólico, o credo niceno, e o credo, então, atanasiano. O credo atanasiano é especialmente usado, ou parte dele, no domingo da Santíssima Trindade, principalmente pela igreja cristã, porque ele fala justamente sobre o que nós cremos a respeito do Deus triuno. Então, o credo niceno, então ele vem especialmente escrito para defender a doutrina a respeito de Jesus. E foi escrito, então, pela igreja reunida em concílio em Niceia, no ano de 325. Agora, o credo apostólico, então, é um resumo das principais doutrinas que Deus traz a nós por intermédio dos apóstolos, trazendo, então, a nossa fé no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. É normal nós vermos nas congregações, principalmente luteranas, muitos juntarem as mãos, fecharem os olhos e baixarem a cabeça no momento de confessarem a sua fé usando o credo apostólico, certo? Talvez você use essa postura. Será que essa postura está correta, está errada? Ela está certa também. E não está errada usar essa postura de oração. Quem sabe para a gente se concentrar melhor, e assim a gente poder confessar esta fé diante de Deus, diante do seu altar, mas especialmente também confessar esta fé aos demais irmãos que estão presentes comigo ora no culto. Mas talvez vocês já tenham percebido que o pastor Mário, geralmente nos cultos, no momento da confissão da fé, ele fica voltado para a congregação e com os olhos abertos, olhando para os membros. Talvez alguém pense, puxa, mas acho que o pastor está me fiscalizando aí, está vendo aí se eu estou realmente confessando a fé no credo, estou acompanhando o culto ou não, Não é justamente esse o motivo, de o pastor estar voltado, ore com os olhos abertos, olhando para a congregação. É justamente chamando a atenção que o credo não é uma oração, mas ele é uma confissão de fé baseado no ensino dos apóstolos.
E é desafio para a igreja, né, nós, diante de Deus, confessarmos esta fé uns para os outros, diante do nosso Deus. Nós somente sabemos o que o credo diz porque Deus nos revelou isto, pelo seu Santo Espírito na sua palavra. Então nós confessamos então essas palavras a Deus, sim, diante de Deus, confessando a nossa fé, mas principalmente uns aos outros na igreja. E o desafio, na realidade, de todos nós no culto, não era nós olharmos uns para os outros e confessarmos a fé. Porque isso é fácil, nós dentro da igreja confessarmos a fé, então demos para com os outros, para os cristãos que ali estão conosco diante do altar. O certo seria até nós, quem sabe, ficarmos de costas todos nesse momento para o altar e olharmos para a rua, para a porta da saída. E aí nós confessarmos a fé. Porque, lembrando que o nosso desafio como igreja é confessar ao mundo a nossa fé nesse Deus triuno. Deus Pai, né, o primeiro artigo. Né, daí Deus Filho, o segundo artigo. Deus Espírito Santo, né, o terceiro artigo. A pessoa, né, distinguida, então, justamente pela obra. Então, é um só Deus em três pessoas. Nós distinguimos esse Deus, é um único ente divino, é um único Deus, que é distinguido justamente pela pessoa e pela obra, conforme Deus assim se revelou para nós na Bíblia. Como Ele quis então se revelar para nós. É um Deus em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E no estudo de hoje nós vamos justamente nos ater ao primeiro artigo. O que diz o primeiro artigo do Credo Apostólico? O primeiro artigo do Credo Apostólico diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então nós cremos que Deus Pai é o Criador do céu e da terra, que Ele é o Todo-Poderoso e Ele é o Criador do céu e da terra. Aliás, que características Deus tem segundo a Bíblia? Que características são citadas então na Escritura Sagrada a respeito de Deus? Bom, eu quero chamar a atenção, nós não vamos procurar cada característica citando um texto bíblico nesse momento. Mas, então, nós já citamos uma, Ele é o Todo-Poderoso. Ou seja, Ele pode todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Então, esse Deus é o Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder. Ou seja, Ele pode tudo. O que mais diz a Bíblia? Né? Ele é onisciente, ou seja, ele tem toda a ciência. Oni é todo, ciência é saber, conhecimento. Então ele tem todo o saber, tem todo o conhecimento. Ele sabe tudo o que se passa no universo inteiro e nada passa desapercebido do seu conhecimento, mesmo que seja, quem sabe, lá no quinto ou sexto subterrâneo de um prédio. Ou de alguém que esteja lá no fundo, dentro de uma caverna. Ou seja, Deus vê todas as coisas. Ou seja, Ele sabe tudo. Ele tem todo o conhecimento. Assim como Ele é todo poderoso, Ele tem todo o conhecimento. E mais, Ele é onipresente. Ou seja, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso Ele é Deus. E mais, a Bíblia fala de outras características. Ou seja, Ele é Espírito. Ele é eterno. Ou seja, Ele não tem início e não tem fim. Essa questão de tempo, estar limitada ao tempo, estar limitada ao espaço, é coisa de seres humanos. Agora, Deus criou o tempo, Deus criou o espaço, Deus criou todas as coisas. Ou seja, isso são coisas de Deus. Ou seja, esse é o nosso Deus. E mais, a Escritura diz que esse Deus, Ele é santo, ou seja, Ele não tem pecado. Ele é justo, ou seja, injustiça não existe para Deus, porque Deus é justo, ou seja, Ele faz todas as coisas com justiça. Ele é verdadeiro, mas Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele é amor. 1 João 4,8 diz: Deus é amor. Deus é amor. Provas de que Deus é amor. A criação do universo é uma prova. Jesus Cristo é a prova maior depois da queda do ser humano em pecado. Jesus, o Filho dele que veio e fez tudo para a nossa salvação. E como nós temos certeza que Deus é um Deus triuno? Porque Deus assim se revela para nós.
E se pensarmos, bom, a Bíblia diz há um só Deus, santo é só Deus. Aí nós percebemos os conceitos distorcidos das pessoas de santidade dos dias de hoje. Ainda sabemos que somente santos em Cristo nós somos diante de Deus. Aí pertencemos à Santa Igreja Cristã Comunhão dos Santos. Sem Jesus nós estamos perdidos. E quando pensamos na ordem missionária de Deus, ele disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu lembro também de um outro texto, de outras palavras que aparecem muitas vezes na Escritura, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ou seja, destacadas as características, segundo Coríntios 13:13. As características, ou seja, marcantes da própria Trindade, como ela se distingue. Então lembramos, Deus Pai é o Criador e Preservador. Deus Filho é o Salvador e Mediador. Deus Espírito Santo, então, é o Santificador. É aquele que põe a fé, que conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Convido você neste momento agora a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Capítulo 1 e capítulo 2. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Como justamente falamos sobre a criação de Deus, não há como não lermos esse texto. Né? E eu vou convidar o Gabriel para vir e ler para nós Gênesis capítulo 1 e capítulo de número 2 neste momento. Então, uma leitura um pouco mais extensa. Então, convido você a abrir a sua Bíblia logo no início, o primeiro livro, Gênesis 1 e 2, para lermos, para acompanharmos a criação do universo e da raça humana, né, e o jardim do Éden. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão, para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite, para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom.
Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: Aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 5º dia. Então Deus disse: Que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes, e todas as árvores que dão frutas. Mas, para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 6º dia. Assim terminou a criação do céu e da terra, e de tudo o que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas a terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida, e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim e que, saindo dali, se dividia, formando 4 rios. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro, e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá volta por toda a região de Cuxi. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. Então, o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha.
lido o texto, então, de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, pelo Gabriel Fernando Hartmann, também estudante de teologia aqui da nossa congregação. Nós olhando então agora para o texto, né, de uma forma assim mais detalhada, né, lembramos que nós confessamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ou seja, o que nós cremos com relação à origem do universo, do céu e da terra e de todas as coisas. A nossa resposta está aqui: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio, então, que Deus criou o universo e todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. É muito interessante, tem muitas curiosidades também nesse texto. Fazia tempo que você não lia esses capítulos iniciais da Escritura. Vocês sabem que existem muitas teorias a respeito, então, também do universo. Mas nós cremos no criacionismo. Ou seja, que Deus, com o seu poder, fez todas as coisas. Deus falava e tudo acontecia. E ele, né, seguiu aqui uma sequência. Né? Quando olhamos aí o texto do capítulo 1, convido você a olhar aí para a sua Bíblia novamente, aí, logo na parte inicial. Então, no começo, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, Deus criou tudo, né, os céus e a terra. Ou seja, tudo do nada Deus criou. Não havia nada, não havia matéria. E Deus cria tudo. Cria a matéria e a partir disso ele faz todas as coisas acontecerem. Logo nos primeiros versículos ali nós lemos no versículo 2 também, né, que a terra era um vazio, ou seja, não tinha nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo, a escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Ou seja, Deus Pai é o Criador. E aqui diz: e o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, se movia por cima da água. Ou seja, o Espírito Santo estava ali presente na criação. E um outro texto muito importante que nesse momento também preciso destacar diante de vocês é o texto de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 16. Ali ele justamente fala de como foi então a participação de Cristo. Bom, Deus Pai é o Criador. Em Hebreus capítulo 11, o versículo 3, lá nós lemos assim: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Ou seja, pela fé que nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Hebreus capítulo 11, o versículo de número 3. Bom, o Espírito pairava sobre as águas. Deus Pai é o Criador, ele criou pelo poder da palavra. Agora, João capítulo 1, do versículo 1 em diante, nós lemos aqui, do versículo 1, aliás, nós vamos ler até o versículo 18 nesse momento. Né? João 1 a 18, eu convido novamente o Gabriel para ler para nós então o referido texto. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o dinheiro de se tornarem filhos de Deus.
Eles não se tornaram filhos de Deus por meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele de quem eu disse: Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. As questões levantadas, né? Deus Pai criou, pelo poder da sua palavra, o universo. Né? O Espírito pairava sobre as águas. Jesus, onde é que estava? Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra por meio do qual Deus fez todas as coisas. Ou seja, essa palavra, esse verbo por meio do qual Deus criou todas as coisas, se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Ou seja, ele, além de ser verdadeiro Deus, que existe desde sempre e para sempre, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo, ele depois assume a natureza humana, sendo concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, para que, como verdadeiro Deus, ele pudesse expiar a ira de Deus, vencer o pecado, a morte e o diabo, como verdadeiro homem, para que ele pudesse, em nosso lugar, cumprir os mandamentos e pagar os pecados. Ou seja, Jesus é o verbo por meio do qual, ele é a palavra por meio do qual Deus criou todas as coisas. Então, como disse, em quanto tempo Deus criou todas as coisas? Em 6 dias, e no 7º ele descansou. Não foi 6 milhões de dias, ou 6 bilhões de dias, ou sei lá o quê, que algum outro número? Não. Houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia. Dias assim como você e eu conhecemos. Deus precisaria 6 bilhões de anos para criar o universo? Ele precisaria uma semana para criar o universo? Ou ele poderia ter criado o universo num dia só? Nós sabemos que ele poderia ter criado num dia só, num instante. Mas ele criou em 6 dias e no 7º ele descansou. Ele também ali já estava nos ensinando algumas coisas. Né? Nós próprios precisamos trabalhar, mas também precisamos descansar na palavra do nosso Deus. Descansarmos nos braços de Deus. E esse descanso nos braços de Deus, na palavra, se dá porque justamente o verbo, a palavra, é Jesus. E Jesus é o Senhor do sábado. E em Jesus nós descansamos nos braços de Deus. No amor, no perdão, somos revigorados, somos fortalecidos. A bateria é recarregada para nós seguirmos mais uma semana de trabalho ou seguirmos na nossa luta, cada qual dentro do seu contexto. Agora é muito importante a gente olhar, por que tarde e manhã? Porque não é manhã e tarde que nem para nós. A forma do judeu contar os dias era justamente do pôr do sol ao pôr do sol. Das 18 horas, por exemplo, de hoje, às 18 horas, então, de amanhã. Ou seja, do pôr do sol ao pôr do sol. Então, quando dentro do calendário judeu se começava o sábado, a sexta-feira às 18 horas, e quando ele terminava, no sábado às 18 horas para nós. Então ele começava do pôr do sol ao pôr do sol. Por isso essa contagem. E aí nós já agora, houve tarde e manhã. Então nós começamos a contagem do novo dia, então à meia-noite. Mas ali sabemos que Deus não está definindo a questão do dia X ou Y. Agora tanto faz o dia, nós estudamos os mandamentos, No Antigo Testamento tinha que ser o sábado. Agora no Novo Testamento tanto faz o dia do descanso. Nós precisamos descansar e o descanso ser santificado.
ele é santificado nos braços de Jesus. Então, que é o verbo, que é a palavra que se fez carne. Agora, nós olhando para a criação, como é que Deus fez todas as coisas? Bom, eu imagino assim, Deus cria toda a matéria, né? E a partir disso ele começa, né, separar as partes e vai adicionando a sua criação. Lá no primeiro, aliás, no versículo 13, ele diz, haja luz. E a luz começou a existir. Né? Aí Deus pôs, então, na luz o nome de dia e escuridão, nome de noite. Né? E a noite passou, veio amanhã, esse foi o primeiro dia. Então, o que Deus criou, então, no primeiro dia? Deus, então, cria, né, o dia e a noite. Né? A luz e a escuridão, ou seja, ele separa as coisas. E aí nós vamos aí para o versículo 6 lá, que diz, aí Deus disse que haja no meio das águas uma divisão para separá-la em duas partes. Né? Aí Deus separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de cima, aliás, do lado de baixo, e a outra ficou do lado de cima. Puxa, a água do lado de baixo e a água do lado de cima. É bem interessante isso. Então, uma água do lado de baixo, na terra, e uma camada de água do lado de cima. Sim, mas a água do lado de cima, será que ele estava falando das nuvens? Não, ele não estava falando das nuvens. Provavelmente, então, existia uma camada de água que circundava a terra, né, do lado de cima. Sim, é possível. E nós entendemos isso quando Deus fala lá do dilúvio, né, e quando ele abre as comportas do céu. Né, de onde veio toda a água que cobriu a terra, né, quando veio por ocasião do dilúvio. Ou seja, não vieram só as águas de baixo, mas vieram as águas de cima. Então, essa camada de cima, possivelmente, provavelmente, no que nos mostra o texto, ela desce para a terra. E aí acontece o dilúvio. Né? Um pouquinho adiante, aí, em Gênesis capítulo 7, né, 6 em diante, aí nós vemos aí o relato justamente então do dilúvio. Então, o que acontece? Certo? Então ele separa e põe uma camada de água em cima e uma camada de água embaixo. Né? Aí o versículo 7 diz, e assim aconteceu, Deus fez uma divisão que separou as águas em duas partes. Uma ficou do lado de baixo da divisão e a outra do lado de cima. Ok. Nessa divisão Deus pôs o nome de céu. Olha só, então está definido o lugar onde estava essa outra camada, no céu. Né? A noite passou e veio a manhã. Né? E aí foi o segundo dia. Aí vem, né, nós entramos aí no terceiro dia. Né, daí que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar a fim de que apareça a terra seca. Ou seja, antes, né, no segundo dia ainda não tinha a parte seca. Tinha a separação da água com a terra embaixo, mas ela estava, né, ou seja, não tinha uma parte definida, uma parte seca. E ali diz, ajunte num só lugar a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Aí ele pôs na parte seca o nome de terra. Né? E nas águas que se haviam juntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Né? Então o que acontece aqui? Ele separa a terra da água. A água fica num lugar e a terra fica no outro lugar. Mais uma coisa curiosa, não é verdade? Quando nós olhamos o planeta, né, o mapa mundi, nós vemos aí os continentes separados. Você já percebeu que quando a gente pega e se fôssemos recortar os continentes e juntá-los, não daria quase como um círculo? Não daria para juntar os continentes? É como se fosse um quebra-cabeça desmontado? É verdade. E no que dá a entender no texto bíblico, de fato, era assim. A terra estava num só lugar. Sim, mas desde quando nós temos essa configuração agora dos continentes? Possivelmente, ou seja, nós imaginamos, né? Ou seja, pelos relatos nós imaginamos. A partir provavelmente do dilúvio. Né? Quando essa água toda desce do céu, Deus abre essas comportas que vêm de cima e essas águas que vêm de baixo, e toda a terra é inundada, acontece muitos fenômenos na própria terra. Né? E aí acontecem reações violentas, e podemos imaginar até reações químicas que nós talvez teríamos dificuldades de explicar, aí precisaríamos ajuda de estudiosos para explicar.
Talvez alguns queiram explicar isso em milhões ou bilhões de anos, algumas coisas que aconteceram. Podemos falar até na fossilização, né? Quem sabe a destruição e morte dos grandes animais que não poderiam mais estar vivendo com o ser humano na Terra, né? Que foram destruídos, porque Deus, além de ser o Criador, é o preservador do universo. E quando vem o dilúvio, ele com certeza destrói aquilo que impediria a vida humana continuada. E os grandes animais criados por Deus, nos quais não havia extinção nenhuma, foram destruídas e são levados, um casal de cada espécie possível, para a arca e preservados e guardados em vida. São curiosidades, né? Não é verdade? É bem interessante isso. Mas pensar a terra num só lugar, né? E as águas num só lugar, ou seja, havia essa separação. É claro, né, que poderíamos pensar nessa configuração também dentro desse relato bíblico, poderíamos. Mas embora que aqui o texto é muito forte, diz assim, a terra num só lugar, né, e a água, né, separada. Então é parte do processo então da criação de Deus. Ou seja, indo então adiante no próprio texto, agora o versículo 10, Deus pôs na parte seca terra, nas águas que se haviam juntado, e pôs o nome de mares. Ok. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida, aí o versículo 11, é o versículo que eu queria seguir agora, que a terra produza todo tipo de vegetais, isso é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. Então a terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutos, e Deus viu que o que havia feito era bom. Né? A noite passou, então, e veio, né, a manhã. Então no terceiro dia, ele separa, né, a terra seca, né, dos mares, e produz, ou seja, Deus cria pelo seu poder todo tipo de vegetais. Todo tipo de vegetais existentes. Né? Plantas que dão sementes, árvores que dão frutas, ou seja, tudo Deus cria aí nesse momento. Então passa o terceiro dia. Aí vem o quarto dia, né? Que haja luzes no céu para separarem o dia da noite, para marcarem os dias, os anos e as estações, né? Agora ele cria no quarto dia as luzes do céu para separarem o dia da noite, para marcarem, né, os anos e as estações. Seria audácia dizermos que Deus criou o universo a partir aqui do planeta Terra? Não, não seria audácia. E assim como não é audácia dizer que Deus criou o universo, né, para nós. E quando nós olhamos para essa imensidão que nos enche de curiosidades, e talvez como seres humanos nos faz gastar fortunas, valores absurdos, talvez buscando investigar e descobrir mais, quando poderíamos talvez tratar de problemas aqui na Terra, né? Conservar e guardar a vida aqui, porque Deus nos colocou aqui para cultivarmos e guardarmos a sua criação. Talvez preferimos gastar fortunas para descobrir mistérios, ou talvez buscar riquezas no universo, ao invés de preservarmos um local onde nós podemos aqui, temos condições, né, de viver. Eu lembro aqui nesse momento as pesquisas recentes que estão sendo feitas em Marte, por exemplo, né? Um ser humano lá não tem como viver, né, para a gente ter uma ideia, né? Ou seja, qualquer coisa, ou seja, nós lá iríamos evaporar, sairíamos lá do nosso estado, né, como estamos, nós simplesmente iríamos nos desintegrar lá dentro daquele espaço, dentro daquela condição. Aí podemos imaginar o que é o ser humano fora aqui do planeta Terra, né, o que ele precisa para viver. Então é audácia dizer que, né, Deus criou o universo, né, em benefício da Terra? Não. Porque o texto aqui justamente está dizendo isso, né? Porque Deus daí agora ele diz que haja luzes no céu. E quais são essas luzes? Né? O sol, a lua, as estrelas, e aqui diz, né, as grandes luzes aqui para nós, né, maior para governar o dia, menor para governar a noite, né? Fez as estrelas. Bom, aí nós vamos longe no firmamento, né? Talvez perpassamos a Via Láctea, né, e avançamos com relação saindo justamente avançando na galáxia, né, saindo justamente da Via Láctea, né, que é onde nós estamos inseridos, né? Mas Deus pôs luzes no céu para iluminarem a terra
né, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom, né? Então isso foi o quarto dia, né? Ou seja, o universo, ele revela a grandeza de Deus. Quem é Deus? Por outro lado, mostra o amor de Deus por nós, mas também mostra o quão pequeno nós somos diante da grandiosidade que é Deus e da grandiosidade que é a sua criação. Mas como é bom saber que Ele se importa contigo e comigo, que somos um grão de areia no universo, né? E com certeza, né, Deus cuida de nós aqui. E é muito curioso, tem muitas curiosidades aqui, então, nesse texto. Acho que vale a pena a gente seguir, né? E o texto adiante diz aqui, o versículo 20, depois Deus diz que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, ou seja, Ele povoou, né, as águas, e que na terra haja aves que voam. Aí Ele criou os grandes monstros do mar, todas as espécies de seres vivos, em grande quantidade que se movem nas águas. Criou também todas as espécies de ave. Deus viu que o que havia feito era bom. E abençoou os seres vivos do mar e disse, aumentem muito em número e enchem as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra, né? Olha que beleza, né? E que coisa boa acordar de manhã, talvez ouvindo as sabiás cantando, os canários, outras aves, outros pássaros, e que bom que a gente vê que muitas que talvez a gente não ouvia e nem via, estão mais presentes novamente e próximos de nós, né? Nos enchendo de encanto os olhos, os ouvidos, né? Nos permitindo talvez despertar de manhã, né? No canto das aves que Deus criou, e elas cantando louvam o Criador e também enchem os nossos ouvidos com certeza de graça. E é muito interessante quando nós apreciamos isso, né? Seria ruim quando, de repente, ao ouvirmos essa criação, ficássemos perturbados ou incomodados, não é verdade? Mas que você possa, querido irmão, querida irmã, se alegrar com os pássaros que cantam e louvam a Deus na criação, e que assim também vem encher os teus ouvidos e cantam também para nós, seres humanos, que aqui estamos, que somos a coroa da criação de Deus. O texto adiante também fala, né? Então passou, né? Veio amanhã e veio o quinto dia. Esse foi o quinto dia. Aí vem o sexto dia, né? Que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens, os que arrastam pelo chão, cada um com a sua espécie, e assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, animais domésticos, selvagens, os que se arrastam pelo chão, né? E Deus viu que o que havia feito era bom. E aí Ele disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Faremos quem? É uma referência à Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, há uma participação, há uma presença, ou seja, não há como separar a Trindade da criação. A obra específica é de Deus Pai, Ele é o Criador e Preservador, mas foi por Jesus, o Verbo, que Deus fez todas as coisas, e o Espírito estava sempre presente, ou seja, pairando, ou seja, dirigindo, estando ali presente na criação, porque eles são... ou seja, eles formam um único divino, mas eles são distinguidos pela pessoa e pela obra. E aí o texto adiante diz, né? E Deus criou os seres humanos, então parecidos com Deus. Em que sentido? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados santos sem pecados à semelhança de Deus. Nesse sentido. Não a questão figura, talvez retrato, talvez como alguns pensam, mas santos e sem pecado, né? E aí Deus abençoou os seres humanos para que tenham muitos filhos, se espalhem sobre a terra, dominem, tenham poder, né, sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam, os animais que se arrastam, né, para se alimentarem. Lhes dou todas as plantas que produzem sementes, todas as árvores, mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim, verduras como alimento, e assim aconteceu. E Deus viu que o que havia feito era muito bom. Né? Após a criação do ser humano, Ele diz, né, eis que tudo era muito bom. É claro que Ele olha também, vislumbra toda a sua obra, ou seja, perfeito.
o universo vive sem o ser humano não vive sem o universo. Ou seja, Deus criou tudo, deixou tudo pronto e aí colocou os seres humanos aqui, como a coroa da criação. E terminou a criação do céu, da terra e de tudo. E aí ele descansa do trabalho que havia feito e abençoa, né? O sétimo dia o separa como um dia sagrado, né? Pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. É assim que nós descansamos, depois de fazer todas as coisas na semana nos braços de Deus em Jesus, no perdão, no amor, no cuidado, no fortalecimento, ou seja, na palavra, né? E é interessante. E aí o capítulo 2 ele fala especificamente como foi essa criação, né? Qual era o local do Jardim do Éden, né? Uma curiosidade, era um rio que saía e virava 4. Normalmente são 4 que viram 1, não é assim? E vai diminuindo até entrar no oceano, e aqui é um rio que vai e vira 4, uma curiosidade. Ou seja, é uma curiosidade geográfica. E talvez você já ouviu falar desses rios. Era um que saía do Éden, né? E saindo dali, ou seja, quando ele saía do Éden, ele formava 4 rios. O primeiro era o Pison, né? O outro, ou seja, o primeiro é o Pison, que diz ali o versículo 11, né? Fala das riquezas. O segundo é o rio Gion, né? E o terceiro é o rio Tigre, e o quarto é o rio Eufrates, talvez os mais famosos, conhecidos até nos dias de hoje. Ou seja, um rio que sai e vira 4. Ali ficava o Jardim do Éden, né? E por isso eu digo que até hoje, né, o Jardim do Éden é motivo de intriga, porque os seres humanos, depois da queda, foram expulsos do paraíso, né? Ou seja, não puderam mais viver lá e comer do fruto da árvore da vida e viver para sempre. A morte passou a ser um mal necessário. No dilúvio, todos esses vegetais, ou seja, toda essa riqueza, né, ela é enterrada, né, e hoje se briga pelos petróleos, né, pelo petróleo, né, os combustíveis fósseis, né, e a gente vê por que aquelas regiões são tão ricas também, né, com esses bens, ou seja, com esses tesouros fósseis que são cobiçados e motivos de guerras, né, no mundo todo, ou seja, trazem muitas intrigas, muitas coisas. Mas também algumas coisas bem claras aqui. Deus criou, né, todos os animais pelo poder da sua palavra, mas os seres humanos ele moldou com as próprias mãos e aí sopra nas narinas deles o fôlego da vida. Então, todas as criaturas de Deus, ou seja, né, podemos pensar os animais, os vegetais, ou seja, tem vida, vida recebida do próprio Deus, ou seja, Deus que move esta vida. Os animais, eles têm alma, mas a alma deles é mortal. Os seres humanos são os únicos que têm o fôlego de Deus. Ou seja, que Deus molda com as próprias mãos, né, dentro da perfeição, um homem e uma mulher, ou seja, isso é um casal, e aí sopra nas narinas deles o fôlego da vida, né? E reconhecidamente o texto, a partir de Adão, Adão que tinha 100% da capacidade mental, ele dá nome a todos os animais da criação de Deus, ou seja, com certeza nomes inquestionáveis a cada animal, não havia nenhum em extinção naquele tempo. A partir do dilúvio, com certeza, né, eu entendo que talvez os grandes animais que não teriam condições mais do homem dominar sobre ele, decaído no pecado, pois Adão e Eva tinham 100% da capacidade mental, dominavam nunca pela força, nós dominamos os animais e a criação, mas pela própria inteligência, capacidade mental, e assim Adão e Eva com certeza dominavam sobre todos os animais. E hoje a própria ciência diz que o ser humano usa 5 ou 6% da capacidade mental, ou seja, ele decaiu, ele perdeu 100%, ou seja, dentro do mal não há como ter 100% da capacidade mental, né? Não há mais agora, conhecendo o mal, não há mais como ter toda a potencialidade que Deus havia comunicado à nossa natureza. Ou seja, então naturalmente perdemos isso, além de trazermos os sofrimentos, o tornarmos o mundo maldito, trazermos as doenças e a própria morte. Que bom que Deus em Jesus veio ao encontro e nos trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna, então para nós que cremos em Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Verbo, é aquele que assume a natureza humana, né, e como Deus e homem traz a salvação então para o mundo.
Né? Então agora, segundo os estudiosos, usamos 5, 6% da capacidade mental. Há quem diga que os gênios da história usam 9, 10 ou talvez alguns até 11. Mas raramente, ou seja, dificilmente isso veio a acontecer, né? Os gênios da história, então, da humanidade usando esse potencial. Por isso também vemos que os primeiros seres humanos chegaram a quase 1000 anos de vida. Mas talvez hoje a gente pense, puxa, tantos anos? Bom, para quem era para viver para sempre, era pouco 1000 anos, ou quase 1000 anos. Né? Quando olhamos aí para Gênesis, vemos que o homem que mais viveu segundo a Bíblia, né? E um dia foi levado por Deus, então, ou seja, foi Matusalém, né? E o próprio texto bíblico, então, nos chama a atenção, né, de que esse homem que mais viveu, ele viveu 962 anos. Né? Aliás, conferindo aqui o texto bíblico, então, corrigindo, Matusalém tinha 187 anos, né, e o seu filho Lameque nasceu. Depois disso, então, Matusalém viveu 782 anos, e ainda foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 969 anos. Então, Gênesis 5, o versículo de número 27. 969 anos, o homem que mais viveu, segundo a Bíblia. Mas isso era muito, para quem ia viver para sempre era pouco. E aí depois do dilúvio, Deus disse, não, agora o teto é 120 anos, por causa da maldade dos seres humanos. Ou seja, o mundo, a partir do pecado, entrou em decadência. Né? Então nós deixamos, ou seja, há quem diga que evoluímos, talvez usamos mais as tecnologias e os materiais que Deus aqui nos permitiu. Talvez dentro da nossa fragilidade nós avançamos no conhecimento, ou seja, recuperando as perdas por causa do pecado. Mas na realidade nós vemos que existe uma regressão humana em vários sentidos. É claro que Deus preserva o universo e preserva a vida e sempre vai interferir para que a vida possa continuar e acontecendo até o final dos tempos. Portanto, né, nós destruindo a camada de ozônio que cobre a Terra, o que Deus faz? Deus faz com que o Sol, que é composto de hélio e hidrogênio, que está em constante combustão, talvez vá diminuindo o seu calor, e a gente diga que, puxa, aqui está aumentando o calor na Terra. Sim, é a nossa sensação. Mas pode ter certeza que se o Sol de antigamente fosse o mesmo de hoje, já não haveria mais vida na Terra. Portanto, Deus é o preservador. E podemos ver mais uma coisa, quando nós destruímos a natureza, Deus reconstrói, ou seja, Deus faz a coisa acontecer. Ele preserva, ele faz com que também os dias aconteçam, desde o início até hoje, né, tudo da forma correta, ou seja, não há atrasos no universo, ou seja, a perfeição. Isso tem a ver com o poder e a grandiosidade do nosso Deus. Ou seja, somente Deus pode interferir dentro daquilo que Ele criou. Podemos pensar, o ano vai ter esse tempo continuamente, 365 dias, 6 horas, e assim por diante. Né? O dia, né, houve a noite e o dia, a noite e o dia. Né? Se nós lembrarmos, teve um momento que Deus interfere na história e segura. Né? Com certeza, Deus pode todas as coisas. Mas, via de regra, Deus preserva para que o universo siga como um grande relógio dentro de uma perfeição, todas as coisas acontecendo. Podemos interferir e trazer prejuízos? Lamentavelmente, sim. Então, tudo que Deus criou, Ele criou dentro dos 6 dias, e no 7º Ele descansou. As criaturas visíveis e invisíveis. A Bíblia não fala, né, em que dia foram criados os anjos, mas dentre os 6 dias da criação, os anjos foram criados. E os anjos são legiões e legiões de anjos. E os anjos, infelizmente, né, um dos anjos, né, o anjo mais poderoso que Deus criou, Lúcifer, o anjo da luz, né, ele se rebela, né, com relação ao plano de Deus, e é um anjo decaído e legiões o seguem. Por isso nós temos anjos bons e anjos maus. Os anjos bons servem a Deus. Os anjos maus, né, dirigidos então pelo diabo, né, eles seguem as orientações do diabo, ou seja, buscam tirar aqueles que Deus ama do caminho da salvação e levá-los, né, e tentá-los para destruí-los, né, talvez usando da carne, do próprio mundo, das fragilidades humanas, para levá-los à condenação eterna. Mas que bom que os filhos de Deus são guardados em Jesus e nada acontece sem a permissão de Deus. Em Judas 6, nós lemos, os anjos e os que não guardaram
o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Deus controla, ou seja, eles têm uma ação limitada, nada acontece, eles não podem fazer nada sem a permissão do nosso Deus. Portanto, Deus tem tudo sob o seu controle, os céus, a terra, o universo. E quando nós dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Lutero, de forma fantástica, explica também o que mais isso quer dizer. Então, no primeiro artigo do Credo Apostólico, o que significa dizer creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Significa dizer que creio que Deus me criou a mim e todas as criaturas, me deu corpo, alma, olhos, ouvidos, todos os membros, razão e todos os sentidos e ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçados, comida, bebida, casa, lar, esposa, filhos, campos, gado e todos os bens. E ainda mais, supre-me abundante diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e me guarda de todo o mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna, divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Então, por tudo isso, devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Isto é certamente verdade, explica Lutero, né? Ou seja, de uma forma maravilhosa, ao dizer e reconhecer que Deus é o Criador do céu e da terra, que Ele é o Todo-Poderoso Criador do céu e da terra, nós também estamos reconhecendo que o fato de nós existirmos tem a ver com a decisão de Deus. E há textos bíblicos que dizem que Deus nos escolheu para nascer antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1. E também para sermos filhos dele em Jesus Cristo, já antes da fundação do mundo. Ou seja, você, querido irmão, não nasceu por acidente, não. Talvez acidente, talvez só no pensamento do teu pai e da tua mãe. Mas para Deus, todas as coisas, elas não são um acaso. Ou seja, elas são pensadas, é uma ação pensada, construída. Deus sabia que os seres humanos iriam cair no pecado, mas Ele também sabia que Ele os traria de volta no seu amor e graça em Jesus, assim como de fato então aconteceu. Então lembre, querido irmão, que a tua vida, o tempo, os dons, os bens que você tem, foi Deus quem te deu. E mais, a tua vida, os teus dias estão nas mãos de Deus, que é maior do que você e nós podemos imaginar ou pensar. E se esse mundo, o universo é tão maravilhoso, imaginemos o céu que nos espera, que vai abrir o novo céu e a nova terra, que vai abrigar as pessoas que viveram em todos os tempos aqui na terra, que é nada, ou seja, é pouco diante daquilo que é a grandiosidade do céu que nos espera. O Salmo 16 diz: Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho, o meu futuro está nas tuas mãos, tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas, e por isso eu te louvo. É por isso que nós louvamos a Ele. Lutero disse, por tudo isso, ou seja, tudo que Ele fez, ter nos escolhido para nascer e nos dar tudo que somos e temos, é graça dEle, não é mérito nosso, é graça de Deus, é favor não merecido. Ou seja, Ele fez tudo por sua paterna, divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito da minha parte. E o que cabe a nós? Darmos graças e louvor a Ele, servirmos e obedecermos a Ele com a vida, tempo, dons e os bens, com todo o nosso ser. Que você louve, adore e sirva a esse Deus. Talvez alguém diga, puxa, mas crer num Deus? Crês tu que Deus é um só? Ótimo, fazes bem, porque até os demônios creem e tremem de medo. Tiago capítulo 2, o versículo de número 19. Crês tu que Deus é um só? Ótimo, muito bem. Então nem perdendo para o diabo você não está. Né? Porque até os demônios creem nesse Deus, ou seja, sabem quem Ele é, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e tremem de medo diante dEle. E nós somos amados, nós somos assistidos, guardados por esse Deus maravilhoso. E você vai estar aqui pelo tempo que Deus quiser. E que bom que guardado no seu amor e graça e abençoado e assistido por Ele. Por tudo isso, o que devemos? Dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Ou seja,
São as orientações que o próprio Lutero deu a cada um de nós. Queridos irmãos, foi uma satisfação termos estado juntos mais uma vez para mais um estudo bíblico. Convido você a estar conosco na semana que vem, na próxima quarta-feira, às 19h30, para seguirmos estudando então o segundo artigo do Credo Apostólico. Com certeza, muito bom nós estudarmos quem é esse Deus e a ação maravilhosa e amorosa desse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo em nosso favor. Nós queremos nos despedir nesta noite, orando a bênção em conjunto, e na sequência nós vamos cantar então o hino Deus que a terra e o céu fizeste, o hino de número 140 do Inário Louvai ao Senhor. Hino 140 do Inário Louvai ao Senhor. Então queremos nesse momento orarmos a bênção e nos despedimos cantando o hino 140. Lembrando, então, amanhã temos servas às 14h30. Também amanhã à noite, reunião da diretoria. Sexta-feira, aqui na congregação, às 19h, reunião dos leigos presencial. É preciso confirmar presença. Instrução de confirmandos no sábado à tarde, nos horários indicados, primeiro e segundo ano. Culto às 18h, no sábado, com a apresentação dos confirmandos. E também culto no próximo domingo de manhã, às 9h, presencial. E no domingo de tarde, às 14h30, culto presencial também em Moinhos d'Água. E semana que vem, neste horário de hoje já anunciado, mais um estudo bíblico e você é o nosso convidado. Agradecemos a vossa presença, sintam-se todos abraçados, cumprimentados. E nesse momento, assim, nos despedimos orando a bênção e cantando o hino 140. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Deus que a terra e céu fizeste, treva e fulgor, tu que a luz do dia deste para o labor. Quando a noite vem chegando, dá, Senhor, que descansando nós durmamos confiando no teu amor. Quando a luz do sol nascente resplandecer, faze-nos de corpo e mente de obedecer. Ó Senhor, no novo dia ao teu povo então envia tua santa companhia e dá poder. Nosso passo até a morte tu guardarás, nosso eterno abrigo forte só tu serás. Vindo a hora da partida, ó, concede-nos guarida, dá-nos, Pai, na eterna vida celeste paz. Sigam com Jesus e sigam bem até a semana que vem, se Deus os permitir. Amém.